Disciplina, organização, desapego. Esses não são conceitos bonitos para decorar, são pilares. Sem eles, nenhuma mudança se sustenta. Se quer ser irreconhecível em 2026, precisa entender uma coisa: toda transformação começa na mente, e quando a mente entra em ordem, a rotina acompanha. Quando a rotina se organiza, o improviso perde espaço, e quando o improviso sai, a vida finalmente ganha direção. Calma devolve clareza, foco devolve rumo. Organização devolve controle. A maioria vive no sentido contrário disso. Mente bagunçada, emoções expostas o tempo todo. Fala demais, age pouco, cansada, reativa, sempre ocupada e sempre no mesmo lugar. Mas existe um ponto de ruptura. Quem decide se organizar antes da virada, quem coloca ordem agora enquanto ainda há tempo, quem aprende a pensar antes de reagir e agir com intenção, muda o jogo. Esse cresce, se torna em 2026 irreconhecível. O estoicismo sempre foi direto sobre isso. Uma vida desorganizada corrói aos poucos a saúde, o dinheiro, os projetos e a confiança em si mesmo. Já uma vida organizada constrói algo raro hoje: calma, consistência e força. E é exatamente isso que começa aqui. 7 regras estoicas, práticas, sem fantasia, para colocar sua vida em ordem e entrar em 2026 com estrutura, foco e direção. Sem promessa vazia, sem discurso bonito. Só o que funciona. Regra 1. Organize o corpo, a saúde e o dinheiro. Se você quer mudar de vida, comece pelo óbvio. O óbvio que quase ninguém quer encarar. Cuide do corpo, cuide da saúde, cuide do dinheiro. Enquanto essas 3 áreas estiverem em caos, qualquer plano maior será apenas ilusão. Epicteto foi brutalmente honesto. Decida quem você vai ser. Depois, aceite perder hábitos, conforto e pessoas. Muita gente quer uma nova versão de si, sem conseguir levantar da cama com energia. Dorme mal, come mal, vive com dor, ansiedade, irritação e ainda gasta o que não tem. Isso não é normal, é autossabotagem. Como alguém cria disciplina sem regular o sono? Como constrói objetivos vivendo exausto? Como prospera se todo o dinheiro que entra desaparece no mesmo dia? Corpo, saúde e dinheiro são o alicerce do seu templo. Se a base está rachada, nenhuma filosofia se sustenta. Seu corpo não é só estética, é resistência mental no plano físico. Sua alimentação não é sobre dieta, é sobre respeito próprio. Seu dinheiro não é apenas recurso, é liberdade, escolha e estrutura. Você pode consumir livros, vídeos e frases motivacionais infinitamente. Mas se essas 3 áreas estiverem desorganizadas, você continuará em guerra consigo mesmo. Sêneca já alertava: enquanto você adia a vida, ela passa. Então aqui vai o conselho direto, sem romantização. Comece hoje um protocolo mínimo de disciplina física, não para virar atleta, mas para lembrar o corpo de que você ainda está vivo. Movimento diário, mesmo pequeno, sem negociação com a preguiça. Limpe sua alimentação. Não com extremismo, mas com consciência. Pare de tratar seu corpo como depósito emocional. Organize suas finanças. Não importa quanto entra, importa quanto permanece. Anote, revise, corte vazamentos, elimine vícios financeiros. Sem controle do dinheiro não existe paz, existe dependência, existe medo, existe decisões desesperadas. Isso dói porque expõe, mas precisa ser dito. Não é normal viver cansado, doente, quebrado e cheio de desculpas. Você merece mais. Mas antes de merecer, precisa agir como quem merece. O tempo não resolve nada, ele apenas revela o que você escolhe ignorar. Arrume corpo, saúde e dinheiro, como se sua vida dependesse disso. Porque depende. Regra 2. Mente limpa, emoções sob controle. Você pode ter um corpo forte e uma conta bancária organizada. Mas se sua mente for um caos, você continua preso. Só que agora, dentro da própria cabeça. As correntes mais pesadas não são visíveis, são mentais. Ansiedade constante, reatividade,
pensamentos acelerados, uma mente que nunca silencia. Sêneca resumiu tudo em uma frase: o maior poder é governar a si mesmo. Enquanto suas emoções te comandarem, você será um escravo com aparência de livre. Limpar a mente é como limpar uma casa abandonada. Exige trabalho diário, vigilância constante e coragem para encarar o que está sujo. Aqui vai uma verdade que poucos aceitam. Sua instabilidade emocional não é culpa dos outros, é falta de domínio interno. Epicteto dizia: você não escolhe o que acontece, mas escolhe quem se torna diante disso. A maioria vive como folha ao vento. Algo dá errado, desmorona. Alguém critica, reage. O plano falha, entra em desespero. Isso não é viver, é sobreviver. Uma mente limpa reconhece emoções sem se submeter a elas. Raiva surge, ciúme aparece, medo tenta dominar. E você responde internamente: eu te vejo, mas você não manda. Isso é liberdade. Quer estabilidade emocional? Então pare de alimentar o que te desequilibra. Reduza drasticamente redes sociais. Sua mente não foi feita para absorver comparação, tragédia e opinião o dia inteiro. Treine o silêncio. 10 minutos por dia sem estímulo algum. No começo incomoda. Depois, fortalece. Escreva o que sente. Coloque no papel. Tire o lixo da cabeça. E, acima de tudo, não reaja imediatamente. Observe. Pense. Depois responda. Autocontrole é o verdadeiro poder. Quando você domina o que acontece dentro, ninguém mais consegue te manipular, provocar ou destruir. O verdadeiro guerreiro estoico vence batalhas invisíveis. Regra 3. Fale menos, construa mais. Existe uma relação direta. Quanto mais alguém fala sobre mudar, menos muda. Promete, anuncia, planeja e permanece igual. O estoicismo é implacável nisso. Virtude não se anuncia, se pratica. Epicteto foi claro. Não explique sua filosofia, viva-a. Se você tivesse feito metade do que falou nos últimos anos, sua vida seria outra hoje. Mas não é, porque você fala demais e age de menos. Isso não é ataque, é convite. Convite para a fase mais poderosa da transformação: o silêncio. Silêncio não é ausência, é foco concentrado. Quando você fala demais sobre seus planos, seu cérebro cria uma falsa sensação de progresso. Mas resultado não nasce da fala, nasce da rotina. Sêneca alertava: você vive segundo a expectativa dos outros, não segundo sua natureza. Quer criar uma nova versão? Então trabalhe em silêncio. Não avise que vai mudar. Mude. Não explique. Execute. Planos são sagrados, e coisas sagradas se protegem, não se exibem. Quando você fecha a boca, começa a escutar. Quando escuta, entende. Quando entende, age. E quando age, muda. A fase mais poderosa da construção é invisível, sem aplausos, sem reconhecimento. Só você lutando contra suas versões antigas. E um dia, sem aviso, alguém vai olhar e perguntar: você está diferente, o que aconteceu? E você vai apenas sorrir, porque sabe, isso não aconteceu agora. Aconteceu no silêncio. Marco Aurélio escreveu: faça o que a natureza exige, sem se preocupar se alguém verá. A natureza exige ação, não discurso. A partir de hoje, trate seus planos como algo sagrado. Proteja, execute e deixe os resultados falarem por você. Faça da sua vida um templo. Faça dos seus objetivos uma promessa silenciosa. Faça de 2026 o ano em que você se torna irreconhecível. Não porque anunciou, mas porque executou. Não é sobre convencer ninguém. É sobre honrar um compromisso interno. Regra 4. Desapegue do que te atrasa. Se existe um fator que impede a maioria das pessoas de mudar de verdade, não é falta de talento nem de oportunidade. É apego. Apego a pessoas, apego a hábitos, apego a ambientes, apego a histórias antigas que já deveriam ter sido encerradas. Você tenta seguir em frente carregando o peso morto. E ninguém avança assim. Você ainda vive emocionalmente preso a versões antigas de si mesmo. Decisões de anos atrás, erros já pagos, identidades que não existem mais.
Sêneca foi claro: nada impede tanto o progresso quanto se apegar ao que já perdeu sua função. Mas você insiste em relações que drenam, em hábitos que adoecem, em rotinas que atrasam, em conversas que corroem. Você permanece fiel ao que te destrói, como se tivesse uma dívida moral com o próprio sofrimento. E aqui vai a verdade que dói, mas liberta. Se você não soltar o que te atrasa, 2026 será apenas mais um número no calendário. O medo te segura. Medo da solidão. Medo de perder a identidade antiga. Medo da responsabilidade de viver a vida que sempre quis. Mas ficar onde está também dói. A diferença é que essa dor você já conhece. Marco Aurélio escreveu: o impedimento é o caminho. E muitas vezes o obstáculo não é algo externo. É aquilo que você se recusa a abandonar. Então seja honesto consigo mesmo. O que ou quem você sabe que precisa soltar, mas continua segurando? Talvez seja uma amizade que só existe quando você está mal. Um relacionamento onde você oferece tudo e recebe migalhas. Um pensamento repetitivo que corrói sua confiança. Uma rotina preguiçosa que rouba seus dias. Um trabalho que paga contas, mas cobra sua sanidade. Ou uma versão antiga sua que insiste em sobreviver. Enquanto você não romper, vai continuar preso a um ciclo que não te pertence mais. Desapegar não é frieza, é respeito próprio. Desapegar é dizer: a minha vida vale mais do que isso. O estoicismo nunca ensinou indiferença insensível. Ele ensina lucidez. Tudo é temporário. Pessoas, papéis, fases, identidades. Inclusive você. Epicteto reforça: não exija que a vida obedeça aos seus desejos. Aprenda a caminhar de acordo com ela. E o sinal agora é claro. A vida está pedindo avanço, mas você ainda olha para trás. Enquanto o velho ocupa espaço, o novo não chega. Desapegar dói porque é emocional, não lógico, mas é uma dor que cicatriza. E quando cicatriza, você percebe que deveria ter feito isso antes. A vida não melhora quando você adiciona mais coisas. Ela melhora quando você remove o que pesa. Saia de ambientes onde você não cresce. Afaste-se de quem rouba sua energia. Solte a culpa. Ela não corrige o passado, só destrói o presente. Abandone hábitos que te mantêm preso à versão antiga. Toda mudança real exige uma morte interna. Permita isso. Musônio Rufo dizia: nada que vale a pena vem sem perda. Quando você solta o que te atrasa, algo raro acontece. Leveza. Você respira diferente, pensa diferente, anda diferente. Quando a carga cai, a mente se levanta. Regra 5. Defina limites e honre-os. Chega um momento em que você precisa se perguntar com brutal honestidade: até quando vai permitir que os outros decidam como você se sente? Você pode parecer forte, ocupado, funcional, mas por dentro está esgotado. Não é falta de tempo. É excesso de invasão, pessoas demais, demandas demais, ruído demais. E você no meio disso tudo, como um território sem fronteiras. Qualquer um entra, opina, cobra, consome e vai embora. E sabe por quê? Porque você não colocou limites. Sêneca dizia: a mente se apequena quando aceita menos do que merece. Você se encolheu para caber nos espaços alheios, se calou, se ajustou, se culpou. Tentou ser tudo para todos e esqueceu de ser você. Mas a verdade é simples: ninguém respeita limites que você mesmo não respeita. Uma vida sem limites é uma casa sem portas. Tudo entra, tudo fica, tudo drena. Colocar limite não é afastar, é proteger, não é isolamento, é clareza. Limite é luz, mostra onde o outro termina e onde você começa. Observe sua vida. Onde estão os vazamentos? Talvez seja aquele amigo oportunista, aquela família invasiva, aquele chefe abusivo, ou você mesmo se exigindo além do saudável. E quando surge o medo, e se eu afastar pessoas? Então escute com atenção. Se o seu limite afasta alguém, essa pessoa nunca esteve com você. Estava com a sua permissividade. Você não precisa justificar limites. Limite não é pedido de desculpas.
é amor próprio em ação. Comece pequeno. Diga não. Afaste-se quando necessário. Pare quando estiver cansado. Cumpra promessas feitas a si mesmo. Os estoicos viam o autocontrole não só como virtude moral, mas como sobrevivência emocional. Quem não estabelece limites se afoga nos excessos alheios. Imagine sua vida como um jardim. Sem cerca, qualquer um pisa. Com cuidado, poda e proteção, ele floresce. Quando você se respeita, os certos se ajustam, os errados desaparecem. Marco Aurélio escreveu: nada é mais valioso do que a paz interior. E paz não se pede, se protege. Regra 6. Entre em 2026 com estrutura, não com promessa. Todo fim de ano é igual. Promessas, listas, discursos emocionados. Agora vai. Esse é meu ano. A rotina volta. E tudo desmorona. Por quê? Porque promessa sem estrutura é fantasia. Sêneca dizia: é nos ventos contrários que descobrimos quem construiu sobre pilares. E 2026 vai ter vento. Imprevistos, pressão, quedas. O que vai te manter de pé não são frases salvas no celular, mas a estrutura invisível que você construiu antes. Estrutura é o que funciona quando a motivação acaba. É o que sustenta quando você está fraco. É disciplina sem emoção. Você não precisa de revolução. Precisa de um plano simples, bem executado. Horário fixo para acordar. Rotina física mínima. Organização básica. Limite de redes sociais. Leitura diária. Revisão semanal. Planejamento mensal. Isso é estrutura. E estrutura também é ambiente. Seu espaço molda sua mente. Quer foco vivendo no caos? Quer disciplina cercado de distração? Quer saúde sem planejamento? Epicteto foi direto. Quem não governa a si mesmo será governado por tudo ao redor. As pessoas mais fortes são discretas, calmas, porque vivem de estrutura, não de impulso. Imagine sua vida como uma casa. Em vez de pintar fachada, você vai consertar a base. Menos estética, mais essência. Você vai tropeçar, vai falhar. Mas com estrutura, você se levanta rápido. Marco Aurélio escreveu: suporte o que pode ser suportado, o resto abandone. A pergunta final não é quais são suas metas. É que tipo de vida você está disposto a estruturar em silêncio, porque prometer é fácil, construir é raro. E quem constrói em silêncio, colhe em paz. Se você chegou até aqui não é por acaso. Talvez seja a sua hora de se tornar irreconhecível.